Aqui eu separei um compilado de informação de vários órgãos, do CPEA, da Scott, do professor Pietro, do IBGE, e quero mostrar alguns números aqui para vocês. Então considera-se hoje que o Brasil tem um rebanho aí por volta de 218 milhões de cabeças. E desse rebanho total, o que a gente pode considerar? Que o Brasil é o maior rebanho do mundo. E esse rebanho, ele é composto da seguinte forma, se a gente for estratificar. 80 milhões são fêmeas em idade reprodutiva. E é aqui que a gente vai atacar. É aqui que a gente vai, principalmente, dar o foco dessa Masterclass, porque a gente vai falar de produção, de reprodução. Então, 80 milhões de fêmeas. 20 milhões são fêmeas com aptidão leiteira, para produzir leite. E dessas 20 milhões de vacas, a gente tem aí por volta de 33 a 34 bilhões de litros. Então, no Brasil, se a gente for fazer uma conta rápida, a vaca produz por volta de 1.500 a 1.600 litros por lactação. Se a gente considerar uma lactação por volta de 300 dias, essa vaca tem uma produção média entre 5 a 6 litros por dia. Então, uma baixa produção. Para a gente fazer uma comparação, por exemplo, os Estados Unidos tem por volta de 9 milhões de vacas e quase 90 bilhões de litros. Enquanto no Brasil uma vaca produz perto de 5 litros, na média brasileira, nos Estados Unidos uma vaca produz 30 litros de leite. Desse leite produzido, a gente ainda não consegue atender o mercado. Então a gente falta 3% de leite, que muitas vezes vem importação aqui da Argentina e do Uruguai. Qual que é o consumo médio per capita? Então, por volta de 160 litros por habitante por ano. Então esse é o mercado do leite. Vamos olhar um pouquinho agora para o mercado da carne, né? Então, aqui a gente considera 60 milhões de vacas de corte, é o rebanho que a gente tem. Se a gente for considerar do rebanho total, o abate no último ano ficou por volta de 40 milhões de animais abatidos e 10 milhões, quase um pouco mais de 10 milhões de toneladas de carne produzida. Desses total de produção, 80% é para o mercado local, 8 milhões de toneladas, e o consumo per capita está por volta de 40 quilos. E 2 milhões de toneladas são para exportação. O Brasil atende aí uma cadeia muito grande de consumidores em todo o mundo. Um mercado muito importante, principalmente para quem tem escala, principalmente para quem quer qualidade, porque esse mercado quer sim qualidade. Aqui eu quero também posicionar um ponto importante, só para a gente fazer uma conta, né? Um dado que a gente sempre usa a gente chama de taxa de desfrute. Taxa de desfrute é quanto a gente abate do total que a gente tem de rebanho. Então observe aqui que proporcionalmente a gente não abate nem 20%. Então nossa taxa de desfrute é menor que 20%. Se a gente comparar com outros países, por exemplo, aí Estados Unidos, isso passa de 35% de taxa de desfrute muitas vezes. Então a gente começa a ver aqui um alerta vermelho. Talvez a gente não é tão eficiente assim. E como a gente mede eficiência? Então, será que a gente é eficiente? E é essa pergunta que você tem que fazer para o seu cliente. É aí que você tem que cutucar. Será que a sua fazenda é eficiente?